Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Tá aqui refletindo algumas coisas em relação a uma certa característica que os modelos de machine learning, de modo geral, têm ao lidar com um probleminha chamado correlação. Mais do que isso, tá? Resolvi então vir aqui para conversar com vocês porque não sei se necessariamente vocês têm esse conceito claro na mente de vocês e principalmente entender os motivos, tá? Do porquê ficar pensando muito sobre correlação pode ser um problema e é uma coisa que você não precisa se preocupar. Me explico, tá? Para quem não está muito acostumado, a correlação ela é uma associação entre duas variáveis, certo? E sendo desta forma, ela é sempre voltada para medir essa relação ou este relacionamento entre duas variáveis de uma maneira linear. E aí, a gente prestando atenção nesse ponto, tem essa imagem aqui que eu acho ela excelente, ela tem ali na própria definição do Wikipedia, tá? Mas qual que é o ponto? Nós podemos observar que não importa, tá, como nós estejamos ou a inclinação, se a gente for pegar essa linha aqui, o que importa é justamente o quão linear os dados estão entre si. Então, aqui é um exemplo, ou vários exemplos de correlação, seja ela positiva, que são esses casos que nós temos aqui à esquerda, ou seja ela negativa, nesses casos que nós temos aqui à direita do vídeo. E a gente vê que a correlação ela é 1 quando nós temos uma medida, uma relação positiva, ou seja, um número cresce, o outro também cresce, e existe baixa dispersão, ou seja, você tem realmente uma linearidade, que é esse caso aqui. E aí, não importa a inclinação que você tem, se você, você detém uma certa linearidade, você tende a ter este número, e essa proporção é positiva, você tende a este número ser 1. Quando você tem uma maior dispersão, ou seja, os seus pontos se afastam, pouco a pouco disso, você tem a correlação diminuindo. E aí, dependendo de onde ela for dada, ela vai ser positiva ou negativa, como eu disse, tendo no seu outro extremo o -1. E você vê que nós temos correlação zero em situações como essas daqui e também essas daqui, certo? Onde você tem uma coisa muito importante chamada de não linearidade. E aqui entra todo o ponto, tá? Sempre quando a gente fala no machine learning, mas eu tenho que me preocupar com a correlação de variáveis, etc. Cara, eu não estou nem aí para isso. Porque geralmente os problemas de machine learning eles são realmente relacionados ao fato de você quer descobrir relações não lineares com os dados. Então, que se dane, tá, a correlação nesse caso. E não só, tá, vulgarmente falando dessa forma. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Imagina que você tem aqui um gráfico onde você tem duas variáveis, tá, x1 e x2, não importa o que elas sejam, e eventualmente você tem uma relação assim, tá? Ora, se você for, tá, friamente pensar qual que é a correlação que você tem entre x1 e x2, ela vai ser uma correlação positiva, muito provavelmente, dado esse comportamento aqui, ela vai ser alta. Mas você concorda comigo que antes da gente atingir aqui o platô, então para algum ponto que eu tenho aqui menor que esse x aqui, certo? Que é essa medida especial de x, você concorda que aqui sim eu tenho uma correlação positiva extremamente alta e aqui conforme eu vou me aproximando do platô, o cenário já fica diferente? Então você pega e presta muita atenção nisso porque isso é o que faz toda a diferença. Você pega, por via geral, a medida inteira das suas duas variáveis, olhando apenas elas, ou apenas esse intervalo inteiro, você infere isso daqui. Mas quando você faz
tá? Em segmentos, você faz um segmento desse X, você tem uma correlação totalmente diferente. E é aí que o seu modelo começa a dar errado. Porque se você pegou um pedaço do seu dado e eventualmente que estava lá na sua base de treinamento, que era só isso daqui, vamos supor que isso daqui não estava lá, isso daqui está lá no teste ou lá na validação, o seu modelo aprendeu isso daqui, mas depois ele não aprendeu nada. Porque, de certa forma, ele vai ser influenciado por isso, mas aqui é totalmente diferente. A mesma coisa se a gente pensar nisso daqui, ó. Se eu tiver um outro exemplo aqui de um x3 e um x4, e aí eu tenho uma relação côncava assim, certo? Aí aqui eu tenho uma situação totalmente diferente. Antes desse ponto aqui, eu tenho uma correlação positiva, certo? E uma correlação, digamos, bastante alta. E aqui desse lado eu tenho uma correlação também bastante alta, só que negativa. E olha o ponto, aqui seria o contrário, se a gente tivesse uma correlação entre x3 e x4 medidas, né, medida em linhas gerais, provavelmente essa relação aqui ela estaria naquela classificação, né? Aqui ó, você tem um exemplo aqui, ele estaria aqui ó, nessa parte aqui ó, do zero. Só que se você faz um segmento, você tem, certo? Situações totalmente distintas. Então, você ensina o seu modelo ou uma parte, outra parte, ou ensina tudo e sai tudo errado. Então, o fato no qual você não tem que se preocupar com a correlação, ou melhor dizendo, né, para o tópico desse vídeo, qual que é o problema da correlação, é justamente ou são justamente esses componentes aqui. E aí alguém pergunta, legal, Leandro, então, mas qual que, né, o ponto? O ponto é esse. Correlação não funciona na presença de não linearidade. Então, se você estiver explorando, trabalhando com fenômenos que possuam não linearidade, esquece a correlação. Para não ser 100%, tá, xiita, e você vai, esquece a correlação, pense que você pode segmentar as suas variáveis em trechos, e aí você tem um processo chamado de discretização. Então, se você eventualmente tiver uma variável contínua, você vai discretizá-la e você trabalha com intervalos, e aí você vai dar uma interpretação completamente diferente para o seu modelo. Tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem: discretização. Ou você pode criar, tá, elementos derivados mantendo a continuidade da sua variável original, mas pensando nessa história dos segmentos. E lembrando que toda vez que a gente fala de machine learning, o problema não pode, não deve e não precisa ser limitado a apenas um tipo de análise e um tipo de modelo. Quem diz que você não pode ter um sistema mais complexo com diversos componentes de machine learning integrado para justamente você conseguir sempre pegar aquilo que mais importa, que são as componentes ou os componentes, nesse caso, não lineares do seu fenômeno. Por quê? Na verdade, o mundo ele é não linear. Para poucos casos, eles são lineares, principalmente, né, em elementos complexos. Justamente a complexidade vem de sistemas não lineares. Beleza, pessoal? É muito importante que vocês saiam desse vídeo com, digamos, essa impressão da ideia de qual que é o problema da correlação, como que você resolve ou como que você lida com ele, porque isso muda completamente a perspectiva que você vai trabalhar as variáveis e com a perspectiva com que você vai trabalhar o desenvolvimento dos seus modelos. E aí você vai, com certeza, trazer aquilo que mais importa, que é uma maior acurácia, seguida de uma maior estabilidade dos seus modelos no longo prazo, pensando principalmente em dados não vistos. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. A gente se vê aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.